eu não creio nesses podcasts, nesses videozinhos safados aqui, cuja intenções é para demonizar mais as mulheres e para aumentar mais o ódio contra as mulheres. Se bem que existe realmente mães safadas, mulheres safadas que realmente e, genuinamente abusam seus filhos e suas filhas, mas nem todas são assim, ok? Nem todas. Alguns desses vídeos aqui são vídeos fake para apenas obter visualização e monetização, ok? Isso aqui é feito por AI, é uma mentira horrível e esses miseráveis não deviam brincar com isso, porque antigamente as filhas jamais pensariam em punir sua mãe, suas mães, não importa o que. Não era da cultura dessas mulheres de punir suas mães antigamente, porque o mindset, o tipo de mentalidade que elas tinham eram totalmente diferente dessa geração Z de hoje. Então, não faz sentido e lógica que uma vovó assim iria punir a sua mãe, entendeu? Eu nem perco tempo de assistir vídeos assim, sinceramente, porque eu sei que é mentiroso. Olha aqui outra. Agora ninguém pode provar isso. É Oprah Winfrey. Minha mãe me abusava. Agora morto não pode falar. Por isso que eles falam mal dos mortos. Ok? Eu não creio nessas coisas, sinceramente. Essa aqui é uma grande de uma mentirosa. Uma grande de uma mentirosa. Esse mesmo homem aqui, um tal de Beto Ribeiro, fez uma entrevista com as irmãs dela mais nova, e eu cheguei à conclusão, depois de analisar as inconsistências dessa mulher, que ela estava mentindo e descaradamente. E eu vejo que ela está mentindo porque ela está sempre chorando. Ela está numa boa, de repente ela ensaia, eu acho que ela é atriz, deve ser atriz. Não pode ser, deve ser uma atriz contratada. Eu sei que existe realmente abusos, são genuínos, mas esse povo aqui, eles banalizam essas ocorrências genuínas, quando eles vêm aqui para mentir. A mulher está sempre chorando, sempre. É Maria das Lágrimas. Maria das Lágrimas. Fake, né? A Pra gente fazer a chama gente de comer comida, crocodile. comer vômito. Ah, lá vai, lá vai, lá vai. Lá Ela vai, fazia lá vai, lá essas vai, coisas. lá Tanto que vai. até hoje eu tenho problema com comida, eu não. Eu sei que ela não E passou ambiente. bons momentos com a mãe, ok? Não foi fácil, eu sei, mas o que ela inventa sobre a mãe prostituí-la, a mãe jogá-la em uma cesta de lixo, a mãe vendê-la para a boca do fumo, é demais. E as irmãs, elas negam tudo isso, se bem que elas são as irmãs mais novas e não deveria saber mais do que essa aqui. São mais novas, 2, 3 anos por aí. Elas não deveriam saber mais do que essa aqui. Entretanto, o que as irmãs falam, alegam, é que a mãe jamais as prostituíram. Agora eu pergunto, por quê? Se ela estar a falar a verdade, então quer dizer o quê? Que as irmãs eram mais favorecidas? E nesse caso por quê? Porque eram afro-brasileiras, brasileira, e essa não, essa tem mais pinta de asiática misturada. E a mãe era afro-brasileira e a mãe favorecia as duas afro-brasileiras, porque eu sei que existe discriminações entre os próprios pais com os filhos. Eu amei todos, independente da cor da pele, se saiu o pai, se fosse um menino
né, pretinho, o pai fosse preto e o menino saísse preto, eu amaria da mesma forma que eu amaria os outros. Eu não tenho esse negócio comigo. Eu amo o que eu dou para um, eu dou para todos. Ok? Um presente que eu dou para um, eu faço questão de dar para todos. Um tratamento que eu fiz para com um, eu fiz para com todos. Sem diferenças ou discriminação alguma. Doente. Agora, isso deve ser a razão a qual ela fez isso. Ela veio aqui para falar da mãe, deve ser por causa de desentendimento, por causa de. Essa aqui parece com a minha filha. Minha filha é assim, ó, a mais velha. A mesma cara, mas só que mais velha, tá com 41, vai fazer 42 esse ano. Mas totalmente também uma safada, do lado do pai. Ela costumava, porque ela estava na faculdade, já com 17, entrando 18 anos. Na época eu tinha o irmão dela mais novo, tinha 4, ia fazer 5, que era um menino autista, né? Terrível, realmente, ai meu Deus. Eu sei o que eu passei com aquele menino. Sozinha, né? Sozinha, sem apoio, sem nada. E quando ela entrava em apuros, porque ela terminou com um namoradinho que ela arrumou aos 14 anos de idade, sem o meu, sem eu saber, né? Sem o meu conhecimento, eu vim saber que ela tinha um namorado, que ela arrumou aos 14 anos, e esse cara havia deixado ela por outra. Aí ela não aguentou aos 17, 18 e queria se suicidar na faculdade. Aí a conselheira, que era também a psicanalista, me chamou no telefone. Eu quero falar com a senhora porque sua filha tentou suicídio, isso é um caso muito grave, eu quero falar com você. Aí eu falei, por que só eu? E o pai? O pai não precisa vir, porque levam-se 2 para fazer filho. Então, por que também não chamar o pai? Porque eu já estava cansada. Tudo que acontecia com ela, ela fumava na escola com as amigas. Ela chegava em casa de manhã, saía de casa às 6, queria chegar em casa às 8 da noite. 8. Às vezes eu trancava a porta, deixava ela lá fora para aprender uma lição e ela ia para a casa da amiga aqui perto. Porque é uma safada. Eu cansava de ir para a escola dela, com o menino no colo, com o irmão dela no colo, pegava o ônibus e ia para a escola dela. Ou ela estava fumando lá com as amigas, ou numa algazarra horrível lá, né, com a turma dos malaios aqui, que é uma algazarra. É o que mais que eles fazem aqui, eles tentam gasear a aula, não querem ir para a aula, bebem, fumam quando saem da escola em uniforme, que deveria ser proibido, com o uniforme, usando o uniforme. Então tudo caía nas minhas costas. Eu saía à noite para me encontrar com a diretoria lá, os professores todos. Estavam lá cheios dos pais, dos amiguinhos queridos dela. A professora dela me chamou aqui, telefonou e falou, olha, a sua filha está andando com os malaios. Isso aqui era uma chinesa, né? A professora chinesa, muito rígida. Falou, a sua filha está andando em mau caminho com a turma do malaios, porque eles não gostam muito, aqui eles têm uma discriminação com o malaio também, os chineses. Aí eu falei para ela, ok, obrigada por me falar isso, mas o que eu posso fazer? Aqui em casa eu posso fazer alguma coisa, pelo menos tentar controlá-la. Mas na escola, o que eu posso fazer? Visto que ela está dentro da escola, eu não posso vigiá-la, monitorá-la 24 horas por dia, porque eu tenho 2 mais novos e o irmão dela também, que é 1 ano mais novo do que ela. Então, em suma, eu tenho 3 mais novos para cuidar. Eu não posso tomar conta dessa pessoa 24 horas por dia. Ela é a mais velha de todas. Aí, ao invés de dar exemplo,
tipo de exemplo nojento para a irmã pequena, que é 6 anos mais nova do que ela, ver. E ela é 12 anos mais velha do que o mais novo. Então, aí nessa vez, né, quando ela cresceu, eu fui para a faculdade, porque me chamaram. Aí eu falei, aí a conselheira falou, né, a psicanalista falou, não, da escola, é um psicóloga da escola. Não, é porque é para seu crédito que ela vem para você. Ela poderia, ela poderia, ela poderia muito bem ter preferido o pai. Eu disse, por que ela não preferiu o pai? Porque ela sabe que ela apanharia dele. Entendeu? Ela é muito cunning, cunning quer dizer muito picareta, muito picareta. Cunning. Ela é muito cunning. Ela não chama o pai porque ela tem medo do que o pai vai fazer com ela. E já eu não. Eu fico calada, eu nem falo pro pai dela. O que ela fazia eu guardava para mim o segredo. Entendeu? Eu não sou desse tipo de mãe que vai pro pai. Ei, fulana fez isso e aquilo. Entendeu? Eu guardava para mim o segredo. Se ele tivesse descobrido, que descobrisse sozinho. E no final, o que ela me deu só ingratidão, ela é mais do lado do pai, é nojenta. Então o que acontece, né? Eu fui lá, peguei 2 ônibus para chegar na faculdade dela, que daria 1h30 de viagem daqui para lá. 1h30, com um menino danado, autista, que não parava no canto. É daquele tipo autista de TDAH, sei lá o que TDAH te dá, e outros transtornos. O menino não parava no canto, além do mais é do signo de leão, aí que piora mesmo. Chegando lá, ela me falou tudo sobre ela querer cometer suicídio. Eu falei logo, eu sei por quê, é por causa de meninos. Isso aí é por causa de meninos. Ela tem um namoradinho desde segundo ano do segundo grau da escola média. Escola média. Ela tem um namorado, esse homem, esse rapaz, ele pegou outra menina agora, tá com outra menina e ela tá assim. Porque ela é louca por ele, louca. A mulher ia até atrás dele na casa da mãe dele. Dormia lá na casa da mãe dele. E os pais dele era aquele tipo de família disfuncional. E esse cara já ajudava a mãe porque o pai era um idiota inútil. Sabia bater na mulher e bater nos filhos e arrumar outras e tomar cachaça. Aí eu falei, expliquei tudo para ela. Aí a psicanalista falou, entendo, é isto. Aí olhou para ela, colocou a mão na boca e começou a rir. Aí eu falei, toma vergonha na cara. Aí eu saio de casa, eu tenho meus afazeres em casa, tenho que tomar conta de seu irmão, sozinha, e ao invés de você entender isto, você faz isso comigo. Eu não pedi aquela porra nada. Ela não me ajudava em nada em casa, nada. Só vivia saindo com os malaios aqui para loitar, isso chama de loitar, os loitadores. Agora, quando ela estava numa bosta, todo mundo, um por um, deixava ela sozinha, guisar em seu próprio molho. Certo? E fora outras coisas que ela já aprontou, ok? Fora outras coisas que ela aprontou. Foi uma das mais problemáticas, ela e o irmão mais novo, que por sinal puxaram o pai. Então essa aqui está mentindo, as irmãs já vieram aqui para confrontá-la, disseram que ela mente e muito, que ela é uma mentirosa, que quer quebrar laços com ela, e que a mãe nunca as cafetinou, nunca as prostituiu, que ela dizia que primeiro que a mãe levava o homem para dentro da casa dela, depois falou que a mãe levava ela para a casa dos homens, certo? Isso que ela falou.
Depois falou que os homens levavam ela para dentro do carro dele. Então 3 contradições. Vejo que ela é bipolar também, bipolar. E fala outras mentiras que as irmãs negou. Todas negaram, disseram que ela é mentirosa. E ela não fala nada sem ela chorar para ter mais simpatia, entendeu? Agora, o problema é o que aqui? É o pai, foi sempre o pai fazendo na cabeça dela. Pode ser pai de criação, não importa, porque o pai foi jogado de casa para fora da mãe. E ficou assim, né? Como se fala, ressentido, com ressentimento, e tentou usar a filha para se vingar da mãe. Aí eles fazem a cabeça dessas aqui e essas bichinhas seguem-nos, entendeu? Sem pensar. Hoje em dia ela tá assim, ó. Aí veio aqui mentir e chorar também, chorar. Maria das Dores, Maria das Lágrimas. Ela é uma cínica, mentirosa e contraditória. E as irmãs falou que como que a mãe abusava quando ela foi exclusivamente criada pela avó e não por ela, e não pela mãe, e que a avó dava tudo para ela, até colocou ela na faculdade. E isso que ela dá de volta, fala mal da avó, fala mal da família materna dela toda. Isso que essas bichinhas fazem, não tem vergonha na cara. Ok? Então tudo isso é mentira. Essa bichinha mente, como todas as outras. Isso é uma raquete, é um tipo de sindicato da direita, que dizem que a esquerda querem acabar com a família e eles querem acabar com o quê? Com as meninas menores, com as mulheres. A direita fomentam o feminicídio e o abuso de crianças. Viu? Vou repetir, a direita fomenta o abuso das crianças e das mulheres. Quando eles falam em família, entre aspas, eles querem uma mulher submissiva, uma mulher tradicional, aca quer dizer igual a ser uma escrava dentro de casa, ok? E eles querem todo mundo em casa submissivo, porque eles nada mais são que escravocatas, que vilões e que carrascos, ok? E são religiosos, são religiosos. Então tudo isso aqui é mentira. Mentira desse homem feio aqui, mentira dessa mulher idiota aqui. E tem demais, tem demais. Toma conta do teu filho na próxima vez, mulher. Não toma conta, vai paquerar o vigia lá embaixo, vai paquerar e deixa filho com o patroa. Onde é que tem isso? É muita cara de pau, né? Muito folgada, muito folgada. Eu quero ver ela tendo esses privilégios aqui na Ásia. Eu quero ver. E na África, se ela teria esse privilégio de deixar filhote com a patroa. A patroa não é paga para cuidar de filho de patroa. Não é paga. Mas ela pagava a mãe para tomar conta do filho dela e do cachorro. Ela tinha que sair, levar o cachorro para passear e não leva o filhote. E vai paquerar o vigia, fica lá com bate-boca com chit-chat com o vigia e demora a chegar. Enquanto isso, o filhote que não para no canto, atrás da mãe. Aí só pode mesmo acontecer isso. Olha a cara dela cínica. Eu mesmo não compro isso. Não compro. Sim, isso acontece, mas aqui é fake, é AI. Isso acontece aqui, ó. Tem muita mulher safada que prefere o macho dela,
o marido, o amante, seja lá que for, o namorado, que as filhas. Isso é verdade. Eu concordo plenamente, 200%. Mas vários dos podcasts aqui são todos mentirosos, só mesmo para lacrar. Ah tá, e deixou o irmão furar até 17. Hã? Deixou o irmão vucu ela até os 17. Safadeza. A gorda gostava. Safadas. Eu com 7 anos eu dei um pontapé nos ovos do meu cunhado de 42 anos. 7 anos de idade. 7 anos. O miserável aproveitou que minha mãe foi pagar boletos para vir tarar eu, minhas irmãs de 12 e 13 anos. E as nojentas me deixaram sozinha e fugiram. Quando a gente foi encurralado dentro do quarto do meu irmão que tinha saído para a escola. Meu irmão de 20 anos de idade. Ok? E o miserável veio, né? Assim, cambaleando, deveria estar bêbado. Aí veio assim se lambendo como uma cobra e querendo nos pegar. Quando ele tentou me pegar assim no meu braço e me jogar na cama, eu dei-lhe um swift kick nos ovos, que é aquele pontapé assim, uma voadora. 7 anos de idade, não 17, 7. Foi em 1972, ok? A 1973. Eu dei-lhe um pontapé nos ovos. E essa beleza aqui não sabe, gordas, não sabe se defender. E eu fui sempre magrinha e pequena. Essa safadeza, elas gostam também da garapa. Bem pouco. Já matou tarde. Se matasse, não teria que morrer mil e mil mulheres que a peste da direita suporta. É mentira isso aqui, ó. Eu vim aqui para debuncar isto. Vou debuncar. Mentira. Mentira. E tem a outra aqui. Ó, tudo senhoras diferentes. É tudo mentira. Tudo mentira. Todas diferentes. Apesar que existe mulher safada que deixa o pai ou qualquer outro dentro de casa, até mesmo os irmãos, abusar da filha. Isso aqui é dublagem, não é a verdadeira vítima, é dublagem. Eu não sei porque eu não fui uma mãe assim. Eu acho difícil de crer nisso, sabe? É realmente inacreditável. Cadê a outra? Cadê a outra mentirosa? A outra mentirosa que diz que a mãe fez isso e aquilo e que não perdoaria o pai mandou a mãe abortá-la. Quando a mãe estava gestante dela, o pai mandou abortar. E a mãe não quis abortar. A mãe segurou a barriga. No final, a miserável abandonou a mãe por causa de um macho e recebeu também um pai dentro de casa. E a mesma que dizia que não perdoaria o pai mais do que a mãe, porque quando ela precisava, ia na casa dele para ficar lá, ele mandava ela de volta, não queria ela. Deixava ela na portaria do prédio. E a bandida cresceu e ainda preferiu a mãe. Cadê a bandida? Eu vi a cachorra aqui. Cachorra não. Nojenta.
Mulheres safadas. E chega, já deu. Já deu esse ai de merda. Tudo mentira. Padrasto, sim. Eu acredito, eu creio. Isso aqui é tudo, claro, isso aqui acontece, ok? Mas isso aqui é mais uma. É um tipo assim de brainwashing, de lavação de mente para eles fazerem isso com as mulheres. Isso é uma rede contra a mulher. Se bem que existe muitas mulheres safadas e ruins. Eu não vou romantizar as mulheres também. Tem mulheres muito nojentas. Cadê a outra nojenta que falou mal da mãe? Essa aqui, ó. Espancada pela mãe, vítima de abuso, negligenciada pela família. Essa aqui, ó. Essa dondoca aqui de São Paulo. Toda de São Paulo, tinha que ser, né, do Sudeste ou Sul, não pode ser do Nordeste, que elas não fariam isso. Elas são mais family oriented, ou seja, elas são mais orientadas pela família, são mais cuidadosas para com a família. Family girls, mulheres de família. Isso aqui não. São tudo sei o que uma maloqueira vive atrás de macho e um nojo falando mal das outras, não são unidas. E deve ser de direito essas coisas horrorosas. Essas mulheres nojentas. Fica mentindo aí, não tem vergonha na cara. Isso é mentira. E a forma como essa mulher fala, ela é muito manipuladora. E ela tem medo de se expressar e as pessoas notar as mentiras dela. Aí ela se exalta ainda mais e tenta se justificar. Disso que eu vi nas palestras dela. Tudo mentira, não foi, é tudo meia verdade. Meias verdade aqui. Okay? Falando isso e aquilo da mãe, diz que a mãe era golpista, ladrona, e a mãe era advogada, né? É advogada. Fala que a mãe pegou um homem da Algéria e que ela acusou o cara de estupro, ok? E que ela passou o golpe no homem. Agora é mentira, porque Dani Bogione fala diferente. Vocês sabem o canal de Dani Bogione, sobrevivendo na Turquia, né? Dani fala tudo contra o que essa mulher fala aqui sobre a mãe. Um algeriano, um norte-africano árabe, jamais iriam ser golpeados por uma mulher, principalmente uma mulher mais velha, uma mulher madura. Jamais. Eles fazem questão de serem o golpista. Então o que essa mulher falou está totalmente inverso, né, dos padrões normais. Entendeu? Por isso que eu digo que essa mulher é doente, ela é doente, o pai queria abortá-la, o pai deixava ela na portaria quando ela era pequena, deixava ela na portaria e chamava a mãe para vir pegá-la, porque a madraça dela não queria ela lá. E a culpa foi toda na mãe, que dormia até com ela. Ela disse que a mãe trazia o homem para dentro de casa. Eu não sei, eu não vi, não voga. Eu quero ouvir as duas partes, o testemunho das duas partes, não só de uma filha ruim, má, nojenta, vingativa, machista, misógina da direita. E essa miséria tem uma coisa em comum.
louvam o Satanás. Quem é Satanás? Satanás é um misógino que vem como Cristo mentiroso, porque ele não é Cristo. Ele se passa por Cristo. Eles se passam por Jesus. E esses não são os verdadeiros Cristo do pleroma. Ok? E essas miseráveis, aqueles miseráveis lá, eles louvam esse Satanás. Esse Satanás, que é o tal do... Ele é realmente Sata, né? O Ahriman, ele odeia, mas odeia mulher. Por quê? Porque a rainha de Orion, que primeiro veio povoar a terra, ok? E ele teve um problema com a rainha. E outra fábula é que é porque ele tem um problema com Sofia. Sofia é a energia feminina que ajudou a construir esse universo, ok? E eles querem tentar tirar o poder feminino daqui desse planeta com os machos ogros, feio, horroroso, ogros, inclusive o velho árabe, e essas nojentas aqui, essas mulheres safadas, deixa a mãe por causa de macho, vão atrás de macho, quer usufruir das coisas materiais da mãe, e quando a mãe diz não para ela sair com o macho e ajudar um macho, ela termina por irem contra a mãe. O problema delas é porque são gananciosas, religiosas, materialistas, que só pensam em dinheiro. Elas querem tirar as coisas das mães, as mães não têm ou não dão e ficam assim, inventando mentira, calúnia, defamação contra mães. Existem as mães ruins e existem as mães que são injustamente demonizadas e defamadas injustamente por filhas pró-papá, por filhas misóginas, por filhas nojentas. Entendeu? A mulher fala aqui que o que ela tem não é nem fruto com 38 anos até agora, não conseguiu nada com o fruto da mão. Foi da sogra, a sogra que ajudou ela e o macho dela. Não foi nem eles quem lutaram para isto. Diz que cursava a faculdade de Direito com o macho. Depois diz que o macho se tornou médico. Desde quando advogado torna-se médico? Ele fez 2 faculdades. Nossa, que privilégio, né? Cursar 2 faculdades de medicina e de direito. Uau, né? Uau! Então você vê as contradições dessas mulheres, falando que entre o pai e a mãe ela ainda perdoa menos o pai, mas ao mesmo instante ela abandona a mãe e fica com o pai. Como explicar isso? Mesmo talvez o velho viva de pensão e a mãe não quer dar nada para ela. Se eu fosse a mãe, se eu tivesse alguns bens materiais, com um filho assim, eu dava meu dinheiro todo para abrigo de animais e crianças órfãos, ou lado idoso. Lado idosos, crianças órfãos, necessitadas, abusadas, lares para as mulheres que são abusadas e lar para os cães e um pouco para as pessoas de rua. Essas cinco povos da sociedade. Mas eu não deixava um cento para essas nojentas. Eu não deixava um cento. Então eu não sei o quanto essas coisas aqui são verdadeiras, mas pode ser, né? Que, quer dizer, existe pais que são nojentos, podres, imundos. E mães também da mesma forma. Eu não, como eu falei antes, eu não estou aqui para romantizá-las, mas eu estou aqui para falar que esses podcasts são muitas vezes inventados
para fins de lucro, para ganhar dinheiro nesse YouTube. São aqui relatos questionáveis. E só um idiota acreditaria, porque não creio nisso. Isso aqui é mentira, essa mulher aqui não existe, é outra pessoa. Isso aqui é dublagem, é tudo mentira, não é a protagonista, ok? Dos fatos, das coisas que aconteceram, da história, é tudo mentira. O que mais tem aqui são povos mentirosos. Mas que mentira, menina! Um padre e tudo é iaia, inventados, tudo é AI, inteligência artificial, tudo mentira. Eu acho que esse nojento de direita aí, eles mentiram sobre Erika Hilton ao falar que ela é a favor do estupro. Ela não é a favor do estupro. Então ela é o quê? Bipolar, hipócrita? É isso que ela muda de assuntos e lado? Então, para todas as mulheres aqui que falam contra a injustiça nesse país, seja lá contra animais, contra cachorro, que eles estão matando os cachorros aí por brincadeira, entendeu? O surto deles acabam com uma pancada na cabeça. Para todos os surtados que matam animais, até polícia estão matando cachorro. Deve ser polícia da direita, não sei, deve ser, né? Eu não sou da esquerda também, mas eu não vou conivar-me com o mal, entendeu? Mal é o mal, a gente não deve conivar-se com ele. Diante do que nós presenciamos com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a legalização da pedofilia, a autorização para que crianças e homens adultos mantenham relação e chame esse ato nojento, criminoso de constituição matrimonial. Agora esses nojentos são tão convenientes que faz as coisas tudo para, né, inflar os egos deles ao ponto de achar isso de constituição matrimonial com a menina de 11, 12 anos, porque eles querem favorecer o seu próprio ego, o seu próprio, né, desejo carnal miserável do Satanás, esses miseráveis. Mas quando é para dividir os afetos, que são o que o miserável tem, talvez um casebre, talvez um, sei lá o que, não importa, né? Ou uma casa melhor, ou um carro. Ah, essa aí não é minha esposa. Ela nunca foi minha esposa. Ela apenas vivia de favor em minha casa. Eu não tenho nada a ver com essa mulher, entendeu? Enquanto as meninas crescem, eles usufruam do corpo das meninas, das crianças, até elas crescerem. Quando elas chegam a certa idade, que eles querem colocar elas, jogar para o campo, quer jogar para o canto, o que eles fazem? Inventam essa retórica, que nada tem a ver com essa mulher. Mulher, né? Nada tem a ver com essa mulher. É tudo mentira, entendeu? Não importa que idade esse malfeitor tenha. Que 21 anos, que 95 anos, não importa, são todos uns canalhas. E para isso que existe a Maria do Rosário e essas aqui. Eu não quero saber o fato de que elas não venham com narrativas. Homens! Porque elas, como se fala? Elas defendem o CV, as paixões. O velho árabe iria falar isso. Elas defendem as paixões. Não, vocês defendem as paixões. Eu não creio que essas mulheres defenderiam. Ok? Eu sei que Maria do Rosário uma vez fez uma alegação, não, fez uma palestra aí sobre isso, né?
sobre defender bandido. Não, ela estava defendendo as pessoas pobres da favela. Ela não estava defendendo bandido. O bandido aqui foi inventado como uma tese já para justificar, acusar a mulher de ser pró-direito dos humanos. Ok, velho árabe maldito também. Eu sei que o senhor não vale nada. Eu não sei o que o senhor vai fazer aqui, né? Eu não sei. Porque o senhor é fácil, falso, velho maldito. O senhor também é um desses nojentos aí. O senhor é anti-mulher. Como muçulmano, o senhor é anti-mulher. O velho pega a imagem de uma mulher de fora, que estava falando em inglês, sobre não sei o que. Ele dubla, né, as palestras da mulher, a conversa da mulher. Ele dubla. E o que ele faz? Ele se passa como aquela mulher. Aí ele publica o vídeo, né, que ele inventou, falando sobre o Islã e os muçulmanos que tentam impedir que os não muçulmanos no Ocidente comam durante o Ramadã, o tempo do Ramadã, né? O mês do Ramadã. E por que ele faz isso? Aí eu fui lá confrontá-lo, porque eu sei que é mentira, é falsidade. É falcatrua, tudo isso é de canalha, de gente maldita, imunda, ok? Aí eu fui lá debuncá-lo e desmascará-lo. Aí não soube nem responder, porque ele nunca sabe responder, ele fala coisas sem nexos, que nada tem a ver com nada. Aí, por que ele faz isso? Também porque ele fez isso, porque ele quer ver, ele quer jogar uma verde para colher uma madura. Ou seja, ele quer ver com isso, né, com esse tipo de contexto, ele quer ver quem está a falar mal do Islã no Brasil. Ok? Então ele evita isso. E o pior ainda, ele vai para os comentários lá e fala: nossa, você falou tudo, menina. Querendo dizer que aquele canal é realmente legítimo, que a imagem projetada lá é realmente da mulher do canal. E é tudo mentira. Uma tal de Meira. Tudo mentira. Tudo mentira. Ele tirou essas imagens, esse vídeo de outros canais e ele dublou no português com suas próprias narrativas, okay? Que nada teve a ver com a palestra original da mulher. Uma coisa nada a ver com a outra, só para criar conflito, né, entre as pessoas. Para ver as pessoas falando mal do Islã. É, porque o Islã realmente não presta, isso e aquilo, o muçulmano isso e aquilo. Porque esse maldito, eu já peguei ele várias vezes falando mal de muçulmanos em sites na Europa. Uns homens parecem indianos, ou outros homens morenos que moram na Austrália ou na Europa falando mal de muçulmanos. E ele estava lá nos comentários também ajudando a pôr mais óleo na fogueira. Ok? Então esse velho é um cretino horroroso. Ele cria tudo isso, ele cria conflito entre pessoas. Porque eu vi ele falando mal de um cara na Curitiba, em Curitiba aqui, não, Santa Catarina ou Curitiba, sei lá, onde um homem batia em duas muçulmanas e arrancava o véu dela. O homem parecia um filipino ou um aldeísta, né, pessoas de aldeia, parecia assim um asiático, não parecia brasileiro asiático, parecia um filipino, que também tem filipino lá no sul. Deve ser, não parece assim outro brasileiro, parece um asiático, batendo nas muçulmanas, e ele vê, esse cretino precisa ficar na prisão e não sair de lá.
blá, 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 blá. Isso é uma coisa inadmissível, não devemos aceitar isso. Aí alguém falou da minoria, que os muçulmanos no Brasil são minoria. Aí ele falou, muçulmanos aí são minoria? Bem, são minoria para mim. Então quer dizer que 100% dos brasileiros são muçulmanos? Well, bem, eu não sabia disso, meu senhor. Eu não sabia, né? Então isso mostra o quanto que o senhor é falso. O tanto que o senhor é doente. E ainda veio dizer que eu sou doente. Nossa, tem pessoas que precisam de um espelho para ver a sua própria reflexão antes de se projetar através do próximo, né? Como o senhor. Não é mesmo, meu senhor? Eu sou doente porque eu falo o que eu falo aqui, porque eu falo contra o mal. As pessoas sanas, as pessoas do bem são vistas como mal, malignas, porque simplesmente elas não querem fazer parte do grupo injusto, do grupo cruel, do grupo maligno de vocês. É simplesmente assim. Somos taxadas como malignas simplesmente por não pertencer ao grupo de vocês. O clube de homens safados e mulheres safadas que os suportam. Ok? Entendeu, meu senhor? Porque tudo que é de sujeira o senhor suporta. Mas em outras partes o senhor finge não ser o que o senhor realmente é, porque o senhor quer pertencer naquele grupo só para bajular. Aí fica o armado, vai com os outros. O senhor é muçulmano e o senhor nega esse fato. Ok? O senhor fala da sua própria religião e cultura em outros canais que eu vi. E não sustenta isso. E ainda vem com vídeos fake, né? Pra ver quais brasileiros falam mal do Islã. Ninguém está interessado em falar sobre muçulmano, meu senhor. Sinceramente. O Brasil é tão afastado do Islã, por que queria se preocupar com esse povo? O Brasil já vive em guerra também perpétua. Guerra civil. Guerra social. Agora estão guerrilhando até contra cachorro e gatos. Entendeu? Porque esse povo eles têm o vírus do medo e o vírus da idiotice, como o senhor. Por isso que eles agem do modo que eles agem. Eles não pensam antes de agir, eles agem primeiro e talvez nem sempre pensam depois. Que são totalmente impulsivos, com a mente totalmente reptoide, entendeu? Movida pela genética reptoide. Por isso que eles agem do modo que eles agem. Sem falar que também existe a questão de ter bastante coisas ruins aí nesse lugar. Bastante coisas espirituais ruins que vagam por aí. E eu não estou falando de pessoas que morrem. Isso aí é bobagem. Estou falando de criaturas mesmo Para não citarmos humanas. o exemplo perverso do Estado de Minas Gerais, com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que desconsidera o estupro de vulnerável de uma criança de 12 anos, repito, 12. Ué, não foi o senhor Lula que falou isto também? Até o senhor Lalé, falou, né? Que, olha esse homem aqui, olha esse homem aqui. Ele casou-se com a menina desde que ela tinha 12 anos de idade.
Até hoje ele tá com essa menina. Ele estava fazendo o quê ao falar isso? Estava conivando-se, estava fomentando a pedofilia ao falar isso, que é normal casar com menina abaixo de 15 anos de idade, abaixo de 16 anos de idade. É ok, normal, né? Como é lá no Afeganistão, no Paquistão, né? Nas Arábias, no mundo arábico. É normal casar com meninas de menores. Na África também é normal casar com crianças. Não venham falar da Índia, porque a Índia é diferente. Eles bitrotem quer dizer, eles arrumam o casamento quando eles são pequenos, certo? Mas esperam até a menina completar 18 para casar-se e consumar o casamento. 18 é a idade legal da Índia de casar e ter sexo, ok? Não venha falar, na Índia também existe isso, não. Eles amarram essas crianças aos 7 anos de idade e esperam muitos anos depois para elas se casarem. Só a morte irão separá-las, porque é uma tradição, né, entre esse povo. Eu não vou culpá-los por isso, não vou julgar o problema deles. Pelo menos eles não mataram as crianças, isso já existia antes, nos templos de lá, existia. Hoje em dia, não muito, não é comum. Não existe esse negócio lá. Ok? Mas no Brasil, lugares como o Brasil, Oriente Médio, a África, é rampante tudo isso. É a ordem do dia, do dia. Na Ásia também. Meninas de 12, 13 anos são pegas aqui e usadas. 12, 13. Mas, se pegam, eles são presos. No Brasil, não. Eles levam um troféu para casa com falos, com um pênis do tamanho, né, um pênis de baleia para casa. Né? Eles levam um pênis de baleia com um ótimo desempenho. Pegou a menina pequena, que legal, bravo, good. Eu acho que até as cretinas da direita também, as prequitas da direita também, conivem-se com tudo isso, porque uma mulher assim é uma puta. Não é uma mulher verdadeira. Uma mulher, seja uma mãe, qualquer uma irmã mais velha, que coniva-se com o abuso da irmã pequena ou da filha, é uma puta. Entendeu? Eu não tenho outro nome para dar para vocês, não tem. Seja isso, putana. Puta, ok? Realmente. Mulheres safadas que deveriam proteger as outras como essas aqui. Ok? Bravo, mulheres do PT. Bravo. Eu não sou do PT, nem sou da direita, mas eu gosto de coisas assim, com justiça. E eu quero ver também a justiça a favor dos animais, que é muito importante, muito.